Glória a Deus. Amém. O estudo de hoje tem como título Alguns Conselhos para Vencer o Desânimo. Alguns conselhos para vencer o desânimo. Acompanhe comigo aí na sua folha de estudo, pois diz assim: como vencer o desânimo espiritual? Muitas pessoas têm feito esta pergunta ao longo do tempo. Ele é um inimigo que frequentemente bate à nossa porta. Vem como um ladrão. O Senhor Jesus nos mostra na Bíblia Sagrada a fórmula para vencer o desânimo espiritual e manda todos os seus sintomas para bem longe de nós. Assim, poderemos ter vida e vida com abundância. Diga glória a Deus. Primeiro ponto a ser abordado acerca desse estudo é o seguinte: como vencer o desânimo causado por más notícias. Más notícias normalmente nos desanimam. Eu quero que você dê uma pausa aí e abra a sua Bíblia em João capítulo 16, versículo de número 6. Vamos lá, rapidamente. João, capítulo 16, versículo de número 6. João, capítulo 16, versículo de número 6. Como vencer o desânimo causado por más notícias. João 16, versículo 6. Diz assim, olha: pelo contrário, vocês apenas ficam cheios de tristeza por causa do que eu disse. Versículo de número 7. Mas a verdade é que é melhor para vocês que eu vá. Se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Se eu for, eu enviarei a vocês. Versículo 8: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça divina, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Diga glória a Deus. Dá uma paradinha aqui, olha para mim. Jesus dá aos seus discípulos uma má notícia. Aos ouvidos dos discípulos, o que Jesus traz para eles foi nada mais, nada menos do que uma má notícia. Jesus reúne os seus discípulos e diz assim: olha, eu vou partir. Os discípulos estavam acostumados a andar com Jesus o tempo todo. Dia e noite, noite e dia, lá estavam os discípulos com Jesus. Jesus vivia rodeado
pelos seus discípulos 24 horas por dia. E agora Jesus diz para eles: eu vou partir, eu vou morrer, eu não vou ficar mais neste mundo. Aquilo ali, aquelas palavras de Jesus para os seus discípulos, foi uma má notícia. Foi uma má notícia. Os discípulos deviam estar pensando: e agora? Como é que vai ser? Se com ele já era complicado, sem ele, o que será de nós? Um deve ter dito isso para o outro. Um discípulo deve ter comentado com o outro: o que será agora da nossa vida? Quando a gente recebe uma má notícia, quando chega aos nossos ouvidos uma má notícia, ou algumas más notícias, de imediato ficamos assustados. E se você não tiver domínio próprio, o desânimo toma conta. E nós estamos abordando um tema cujo título chama-se Alguns Conselhos para Vencer o Desânimo. Más notícias nós sempre teremos. Ninguém está livre aqui de receber más notícias. E a má notícia, ela chega para a gente com data e hora marcada? Não. Ela chega quando menos a gente espera. Por isso a gente tem que estar preparado. A gente tem que estar firme nessa palavra. Quem recebe, diga glória a Deus. Amém, queridos? Volta aí para a sua folhinha, ainda no primeiro ponto que nós estamos abordando. Eu coloquei assim, olha, precisamos interpretá-las. Interpretar quem? A má notícia, da forma correta, sem perder a esperança. Jesus diz aos seus discípulos que vai partir, mas isso será bênção para eles. Vou e volto, disse Jesus. Às vezes desanimamos por não entender os planos de Deus para a nossa vida. O que nós estamos lendo aqui nessa folha de estudo é a mais pura das realidades. É a mais pura das realidades. Jesus disse para os discípulos: olha, eu vou partir desse mundo, eu não vou ficar mais entre vocês. Mas ele diz: eu volto. E ele voltaria de que maneira? Enviando o Consolador. Jesus não deixaria os seus órfãos. Jesus não deixaria os seus escolhidos sozinhos. Não. Ele prometeu enviar o Consolador, porém ele disse: se eu não for, o Consolador não vai vir. E hoje nós entendemos perfeitamente que o Consolador já veio, que é o Espírito Santo, e o Espírito Santo habita dentro de nós. Diga glória a Deus. Aí na folhinha diz assim, olha, contudo precisamos confiar que os planos que o Senhor tem preparado para nós são muito maiores que podemos imaginar, e que os caminhos trilhados por Ele nem sempre são facilmente compreendidos, porque são maiores que os nossos. Vamos lá para Isaías 55. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 55.
Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9. Isaías 55, versos 8 e 9. Isaías 55, versículo 8 e versículo 9. Diz assim, queridos, acompanhem comigo. Pois os meus pensamentos, aqui é Deus falando através do profeta. Amém, queridos? Amém. Pois os meus pensamentos são muito diferentes dos seus. A minha maneira de agir é muito diferente da sua, declara o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os pensamentos seus, ou que os seus pensamentos. Diga glória a Deus, irmãos. A Bíblia diz, lá em Provérbios 16, que o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. A Bíblia não nos impede de fazer planos. A gente pode fazer planos sim, mas a gente tem que estar consciente de que os nossos planos, eles têm que estar bem ajustados com os planos de quem? De Deus. Às vezes a gente faz um plano e dá errado. Aí a gente fica chateado, fica triste, estressado, nervosa, porque fizemos um plano e não aconteceu conforme nós planejamos. Ora, se não aconteceu conforme planejamos, é porque Deus não permitiu que acontecesse conforme planejamos. Pastor, então esse Deus é mau? Não, Ele é bom. Ele sabe perfeitamente o que faz. Às vezes a gente acha que tal coisa é boa para a gente, mas na verdade, quem sabe de tudo e todas as coisas, se tal coisa é boa para a gente ou não, é Deus. Se os nossos planos, os planos que fazemos, estiverem bem ajustados, se eles forem conforme a vontade de Deus, então Deus permite que os nossos planos venham se materializar. Mas se Deus percebe que aquele plano que a gente faz lá na frente vai trazer complicação para a gente, então Ele não permite. Ele é Deus. A gente não sabe de nada, mas Ele sabe de tudo e todas as coisas. Repita comigo: Deus sabe de tudo e todas as coisas. Nós lemos algo fantástico aqui em Isaías que diz: os meus pensamentos são diferentes dos seus pensamentos. Os pensamentos de Deus são diferentes dos nossos pensamentos. Ele diz: olha, com todas as letras, a minha maneira de agir é muito diferente da sua. Deus não age como a gente age. Glória a Deus. E Ele diz mais: porque assim como os céus são mais altos que a terra, os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Então a gente tem que estar consciente que Deus está no controle de tudo. Se Ele
se Ele permite com que os nossos planos se materializem, bom, foi da vontade dEle. Mas se não, Ele não permite. E Ele faz isso para o nosso bem. Diga glória a Deus. Amém, queridos? Às vezes a gente pensa que uma coisa... Às vezes a gente pensa que uma coisa ruim para a gente, às vezes a gente pensa que uma coisa que acontece de ruim para a gente é algo que vai nos trazer um prejuízo, um dano tremendo, quando na verdade Deus é quem sabe de tudo e todas as coisas. Diga glória a Deus. Você pode repetir comigo? Diga comigo: Deus sabe de tudo. Diga: Deus está no controle de tudo. Amém, queridos? Alguém sabe o que vai acontecer daqui a 5 minutos? Semana que vem? No mês que vem? Então vira para quem está do teu lado e diz assim: ó, você não sabe de nada, inocente. É verdade ou não é? Olha aqui para mim. Quantos aqui já fizeram um sinal para o ônibus parar e ele não parou? Quantos? Já aconteceu isso com você? Fazer sinal para o ônibus e o ônibus não parar? Na hora, como é que a gente fica? Chateado, aborrecido. É verdade ou não é? Tem gente, tadinha, que xinga até a mãe do motorista, que não tem nada a ver. Não é verdade? Mas se ele não parou, é porque ele não quis que aquele ônibus parasse para você. Lá na frente poderia acontecer um acidente, um assalto, poderia acontecer alguma coisa. Então a gente tem que ter a mente de Cristo e pensar sempre de maneira positiva quando a má notícia vier, ou quando o acontecimento, entre aspas, ruim chegar. A gente tem que ter a mente de Cristo e pensar somente de maneira positiva. E dessa maneira o desânimo não toma conta da gente. Dessa forma o desânimo cai por terra. Ele não consegue penetrar no nosso coração. Diga glória a Deus. Amém, irmãos? Volta lá para a folhinha. Os caminhos e pensamentos de Deus são maiores e mais profundos que os nossos. Contudo, devemos ter em mente que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos lá para Romanos 8, versículo 28. Vamos ler na Bíblia. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, 28. Vamos lá. Romanos capítulo 8, versículo de número 28. Romanos 8, 28. Diz assim, irmãos: e sabemos que tudo quanto nos acontece está operando ou colaborando para o nosso próprio bem. Então diga assim comigo, se você recebe essa palavra, diga assim comigo: olha, está dando tudo certo. Amém? Quando a pessoa recebe más notícias, se ela não estiver bem alimentada da palavra de Deus, ela abre a boca para dizer que está dando tudo errado. Ela abre a boca para dizer que a vida é uma droga, que a vida é uma porcaria, que ela não aguenta mais essa vida, que ela quer sumir. É verdade ou não é? Mas se a gente estiver bem alimentado da palavra de Deus, logo virá à nossa mente o que está escrito aqui. Vamos ler mais uma vez. E sabemos
que tudo quanto nos acontece está colaborando, operando para o nosso próprio bem, se amarmos a Deus, e olha aqui, estivermos ajustados aos seus planos. Diga glória a Deus. Se os planos que fazemos estiverem bem ajustados com os planos de Deus, então acontece aquilo que planejamos. Se não tiver, Deus sabe o que é melhor para a gente. Amém, queridos? Voltemos à folhinha. Alguns conselhos para vencer o desânimo. É o título desse estudo. Então a gente já sabe como vencer o desânimo causado pelas más notícias. Agora, o ponto de número 2, eu coloquei assim: administrando a crise. É muito comum que o desânimo se apresente nos momentos difíceis, na crise, em tempos de guerra e escassez, em tempos de luto. Dessa forma, faça como o profeta Jeremias: encha a sua mente com aquilo que produz esperança em sua alma. Abra sua Bíblia lá em Lamentações, capítulo 3, vamos ler do versículo 21 ao 26. Lamentações de Jeremias. Depois do livro de Jeremias, Lamentações, capítulo 3, versículo de número 21, vamos ler até o versículo de número 26. Administrando a crise, quando a crise vier, seja ela de qual ordem for, nós temos que tomar essa palavra que iremos ler agora para o nosso coração, para o mais íntimo do nosso interior, e declarar com a nossa boca aquilo que está escrito aqui, que vamos ler nesse exato momento, nesse exato instante. Lamentações, capítulo 3, versículo de número 21, diz assim: eu quero lembrar aquilo que pode me dar esperança na vida. Repita comigo: eu quero lembrar aquilo que pode me dar esperança na vida. Amém? Quando alguma coisa de ruim acontecer na sua vida, entre aspas, quando você recebeu uma má notícia, principalmente em tempo de crise, procure lembrar do que Deus já fez na sua vida. Procure lembrar procure lembrar dos livramentos que Deus já deu para você. Procure lembrar de cada bênção que o Senhor derramou sobre a sua vida. Procure lembrar de cada necessidade que o Senhor supriu na tua vida. Você está entendendo isso? Você está recebendo essa palavra? Para que você não desanime em tempos de crise. Por exemplo, nós estamos num tempo de crise, por causa desse vírus maldito. Estamos em tempo de crise com relação à vida financeira. Como diz os mais antigos, a maré não está para peixe. É verdade ou não é? A gente tem lutado constantemente. Os dias atuais não são bons, são dias difíceis.
Mas espera aí, eu sei em quem eu tenho crido. A gente crê num Deus morto, num Deus que está numa cruz todo ensanguentado no madeiro. Nós cremos num Deus que morreu sim, mas que ao terceiro dia ressuscitou e hoje, com o seu Espírito Santo, habita dentro de nós. Diga glória a Deus. Então, no momento difícil, a gente tem que pensar da seguinte maneira: peraí, eu não vou me abater e nem desanimar por causa dessa crise. Jesus já fez tanta coisa boa por mim, já supriu as minhas necessidades, já sarou as minhas feridas, já curou a minha alma e a minha carne. Jesus já fez tanta coisa maravilhosa, já me deu tanto livramento. Peraí, vou começar a pensar nas coisas boas que Jesus já fez e eu creio que ainda fará por mim. Diga glória a Deus. Amém, queridos? Continua lendo aqui na Bíblia comigo. Diz assim: quero lembrar aquilo que pode me dar esperança na vida. O grande amor de Deus nunca termina. A única razão por não sermos completamente destruídos é a misericórdia do Senhor. Diga: Deus é misericordioso. Diga para quem está do seu lado assim: olha, Deus ama você. Glória a Deus. Amém, queridos? E a misericórdia do Senhor, diz aqui, ela é inesgotável. A misericórdia de Deus para conosco é para sempre. Diga: para sempre. No 23 diz: ela se renova a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. O que eu realmente quero na vida é o Senhor. Você também? Amém? O que nós mais queremos na vida é Deus na nossa vida, porque sem Ele nada podemos fazer. O que eu mais quero realmente na vida é o Senhor, viver junto dEle. Por isso colocarei toda a minha esperança nele. O Senhor é bom para aqueles que confiam nele. Olha, irmãos, nós não podemos deixar de confiar em Deus quando os dias de adversidade chegarem para nós. A gente tem que continuar confiando. Você quer ver um exemplo? Daniel orava a Deus 3 vezes por dia. Estava sempre depositando a sua confiança em Deus. E aí, de maneira injusta, armaram contra ele e lançaram Daniel numa cova cheia de leões famintos. Ele perdeu a confiança em Deus? Ele continuou confiando em Deus. Ele tinha certeza que Deus estava com ele, e mesmo ele sendo lançado naquela cova cheia de leões famintos, ele tinha certeza que Deus faria alguma coisa. Os leões que nos cercam são os problemas, são as dificuldades, talvez seja a escassez. Mas você tem que colocar na tua mente o seguinte: Deus vai fazer alguma coisa, Deus vai mudar esse quadro, Deus vai mudar a minha história. E se a gente continuar nessa fé, nessa perseverança, Deus honra, porque quando você confia em Deus e mostra para Deus que está confiando nele, você está honrando a Deus. E a Bíblia diz que Ele honra os que o honram. Diga glória a Deus. Diz assim, olha: por isso colocarei toda a minha esperança nele. O Senhor é bom para com aqueles que confiam nele,
para aqueles que o procuram de coração. Você veio aqui por interesse ou você está aqui de coração? Então pode ter a certeza que Deus vai estar contigo o tempo todo. Se você chega aqui por interesse, você está distante dele. Mas se você vem aqui porque você ama Deus, você ama a palavra de Deus, você crê que Deus fala aqui nesse lugar, então, meu irmão, minha irmã, continua nessa tua fé, você está no caminho certo. No versículo 26 diz: vale muito a pena esperar com paciência a salvação do Senhor. Você pode repetir isso comigo? Vale muito a pena esperar com paciência a salvação do Senhor. Meu irmão, minha irmã, salvação esta em todos os sentidos da nossa vida. Continua firme, tenha paciência. Se você está passando por um momento difícil, Ele vai arrancar você dessa dificuldade, assim como arrancou Daniel daquela cova cheia de leões famintos. Glória a Deus! Amém, queridos? Vamos agora voltar a nossa folhinha. Ainda no item de número 2, no ponto de número 2, administrando a crise, conforme nós estávamos lendo na folhinha do estudo, diz assim: traga à memória o que pode lhe dar esperança, aquilo que o motiva, o que faz desejar viver. Então, como vencer o desânimo na crise? 1. Mantenha em mente aquilo que lhe traz esperança, aquilo que o motiva. Espere no Senhor. 2. Ele é bom para quem nele espera. Bom é ter esperança. Diga comigo: bom é ter esperança. Tem até um ditado que diz que a esperança é a última que morre. Uma vez eu ouvi um jogador de futebol dizer que a esperança é a única que morre. Jesus, quase tive um troço. Ele confundiu tudo. Mas a esperança não é a única que morre. A esperança é a última que morre. A gente não pode deixar de ter esperança de maneira alguma, de forma alguma. 3. A fé é fundamental. Ela te faz ver o invisível. Repita comigo: a fé me faz ver o invisível. Como assim, pastor? Alguém aqui consegue ver Deus com os olhos naturais? Não. Mas você consegue ver Deus pela fé, com seus olhos espirituais. Diga glória a Deus. Amém, queridos? Você consegue ver Deus pela fé. A gente não o vê com os olhos da carne, mas a gente crê que Ele vive. Nós cremos que Deus é. Amém, queridos? Item 3 aí na folhinha: rejeitando a falsa satisfação. Na sociedade em que vivemos, somos atacados pela falsa satisfação com muita facilidade, constantemente cercados por muitas pessoas. Poucas, no entanto, se importam realmente conosco. A rejeição produz a crise existencial, faz com que achemos que não somos importantes. Uma vida feliz não é marcada pela alegria apenas. As tristezas e aflições são fundamentais,
para a nossa compreensão do que é ser feliz. Diga glória a Deus. Eu me lembro, lendo esse texto aqui no estudo, do apóstolo Paulo, que dizia que ele se gloriava nas fraquezas, ele se gloriava nas injúrias, ele dava glória a Deus quando era perseguido, caluniado. Ele diz com todas as letras: me glorio nas fraquezas, porque quando penso que estou fraco, aí é que estou forte. Diga glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, você está passando por uma luta? Então você está forte. Você está passando por um momento difícil? Então você está forte. Você pode pensar que está fraco, está fraca, mas você está forte. Porque se você tivesse fraco, fraquinho, fraquinha, Deus não ia permitir com que você passasse o que você está passando na atualidade. Porque Deus é bom, a misericórdia dele dura para sempre, ele sabe o que faz. Você acha que se a gente tivesse muito fraco, Deus ia permitir que a gente passasse a luta que a gente está passando na atualidade? É claro que não. E por que eu digo isso com firmeza e com todas as letras? Porque Deus nos ama. Diz para quem está do seu lado assim: olha, Deus ama você. Amém, irmãos? Deus nos ama, e nos ama com amor incondicional. Ele não impõe condições para nos amar, ele nos ama do jeito que somos. Diga: eu recebo essa palavra. Amém? Muitos podem rejeitar você, muita gente pode desprezar você, mas Deus jamais irá lhe desprezar ou lhe rejeitar. A Bíblia diz lá no livro de Isaías que o Senhor diz com todas as letras: ainda que uma mãe abandone ou rejeite o filho que ainda mama, ele diz: eu não rejeitarei você. Glória a Deus. Amém? Então tenha ânimo, não desanima não, porque Jesus ama você. Diga glória a Deus. Não desanima não, porque você não está fraco coisa nenhuma, você está forte. Se tivesse fraco, não estava passando o que você está passando. Amém, irmãos? Aí no estudo, na folhinha de estudo: então, como vencer o desânimo na insatisfação? Controle a tristeza. Número 1, controle a tristeza, sabendo que ela é temporária. Olha para mim, a tempestade dura para sempre? Um choro dura para sempre? A Bíblia diz: o choro ele pode durar uma noite inteira, mas não é para sempre. Mas a alegria vem. Diga glória a Deus. Controle a tristeza, sabendo que ela é temporária. Não há mal que sempre dure, ou que dure para sempre, e não há bem que nunca acaba. Olha para mim, irmãos. Jesus certa vez ele disse o quê? Que na vida tudo, com a mente de Cristo, a gente tem que viver na seguinte consciência: tudo passa. Porque Jesus disse, e se ele disse que tudo passa, tudo passa. Mas aí as pessoas recebem essa palavra de Jesus de maneira errada. Elas pensam que só a tristeza, a dificuldade, os problemas, as lutas é que vão passar. Não, mas a alegria também passa. Os momentos felizes também passam. Quantos problemas na vida você já teve? Dá para contar? Nem se juntar os dedões do pé dá para contar. Mas eu pergunto: as lutas
que você enfrentou no passado não passaram? Não deixaram de existir? Só que vieram outras. E quantos momentos alegres cada um aqui já teve? Quantos momentos de felicidade todo mundo aqui já teve? Foram muitos também. Mas eles permaneceram para sempre? Não, passaram. Eu costumo dizer que a vida é uma roda gigante. Uma hora a gente está embaixo e a outra hora a gente está lá em cima. A vida é um ciclo. A vida é feita disso. Amém, queridos? Se a gente anda nessa sã consciência, se a gente anda nesse espírito, nessa fé, a gente não sofre e nem desanima. Diga, eu recebo essa palavra. Porque a gente aprende que nessa vida há tempo para tudo. Glória a Deus. Na sua folhinha aí no item 2 diz: procure ser uma pessoa transparente, sem ser rude e arrogante. Não finja ser alegre se é triste. Veja, a vida, ela tem as suas fases. Se você está alegre, alegre-se. Se você está triste, você não precisa fingir que está alegre. Ora, você está passando por um momento difícil. Nós já não lemos na Bíblia que certa feita o coração de Jesus foi tomado por uma tristeza profunda? E ele disse para os seus discípulos: a minha alma está triste, esperem aqui que eu vou orar. Jesus foi tomado também pela tristeza. Irmãos, não tem super-homem aqui e nem Mulher Maravilha. Somos seres humanos, tomados de sentimentos. Você não precisa fingir que está alegre quando você estiver triste. Glória a Deus. E não seja uma pessoa rude, arrogante. Não queira descontar a sua raiva, os seus problemas dos outros. E tem pessoas assim, que quando ela está tomada de problemas, cercada de problemas, ela desconta nos outros. O que os outros têm a ver com os seus problemas? Item 3, aí na folhinha de estudo. Tenha em mente que a vida é constituída por fases. E algumas delas incluem a tristeza. Isso aqui é bíblico. Pastor, isso é bíblico? É. Abra aí a sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 3. Vamos lá. Eclesiastes, capítulo 3. Glória a Deus. Eclesiastes, capítulo 3. Volta aí um pouquinho a sua Bíblia, depois de Provérbios. Salmos, Provérbios, depois de Provérbios, Eclesiastes, capítulo 3. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Eclesiastes, capítulo 3. Os irmãos que estão acompanhando essa reunião pelo Facebook, os irmãos que estão nesse estudo junto comigo, procura compartilhar essa mensagem, essa palavra, para que outras pessoas possam ouvi-la. Compartilhe essa mensagem. Você pode compartilhar agora ou depois, mas não deixe de compartilhar, porque tem muita gente precisando ouvir essa mensagem. Eclesiastes capítulo 3. Quantos acharam? Diga glória a Deus. Olha aqui o que diz no versículo 1. Há um tempo certo para cada coisa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Versículo 2.
tempo para nascer e tempo para... Veja, aqui a Bíblia não mostra, ela não nos mostra dias de felicidade e dias de tristeza. Quando uma criança nasce, principalmente no nosso meio familiar, a gente fica alegre. Mas quando morre alguém, a gente fica, não é isso? Tempo para plantar e tempo para colher. Tempo para matar e tempo para curar. Tempo para destruir e tempo para construir de novo. Tempo para chorar e tempo para rir. Diga comigo, há tempo para tudo. Diga, há tempo de chorar e há tempo de rir. Tempo de ficar triste e tempo para dançar de alegria. Diga glória a Deus. Eu pergunto, a vida é ou não é feita de fases? Tem tempo para tudo. A vida é feita de fases. Como a gente leu aqui na nossa folhinha de estudo, tenha em mente que a vida é constituída por fases. A vida é constituída por fases. Ou você pensa que viver nesse mundo é só alegria? Eu fico observando alguns crentes, e quando você os cumprimenta, eles dizem assim: ô varão, só alegria, só vitória. Mentira! Que só alegria, só vitória o quê? Tem tempo de vitória, mas também tem tempo de derrota. Ou eu estou falando alguma besteira aqui? É exatamente assim que funciona. Amém, queridos? Tempo para, olha aqui, tempo para espalhar pedras e tempo para juntar pedras. Olha, presta atenção, vê se essa palavra agora aqui não é bem atual. Tempo para abraçar e tempo para deixar de abraçar. Como é que era antes da pandemia? Todo mundo se abraçava, todo mundo se beijava. É verdade ou não é? O tempo continua sendo esse? Agora o tempo não é de abraçar mais, nem de beijar. É verdade ou não é? Só beija a pastora Rosana, aí eu beijo. Amém, queridos? Glória, você pode dizer glória a Deus. Ela fica cheia de vergonha lá. Mas irmãos, isso aqui não é bem atual? Quanto tempo tem essa palavra aqui? Mais de 2000 anos tem essa palavra. O tempo hoje não é mais de abraçar. O tempo hoje é deixar de abraçar. Mas já teve tempo que nós nos abraçávamos. Glória a Deus, queridos. Tempo para procurar e tempo para perder. Tempo para guardar e tempo para jogar fora. Você já reparou uma coisa? Que na casa da gente a gente vai guardando um monte de coisa. Guarda. Já reparou? E aí quando você vai se mudar, você tem que jogar um monte de coisa fora que você guardou. É verdade ou não é? A vida é feita de fases. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Olha aqui, ó. Tempo de calar e tempo para falar. Tem tempo para tudo. Tem tempo para você falar, mas tem tempo para você ficar calado. É o que a Bíblia diz. Tempo para amar e tempo para odiar. Tempo para lutar e tempo para viver em paz. Mesmo em meio a tanta crise, a tantos desencontros, eu declaro você vivendo em paz. E eu declaro essa paz transbordando dentro de você, porque dentro de nós se move o Espírito Santo, e é Ele que guia a nossa vida e dirige os nossos passos. Até aqui falou o Senhor. A igreja diga glória a Deus, e todo mundo pode dar um aplauso bem forte para o Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus.
Amém, queridos? Levante as suas mãos e diga assim comigo: Senhor Jesus, eu te agradeço por mais esse culto, por mais essa palavra, por mais esse estudo que abençoou a minha vida, alimentou o meu espírito e alegrou a minha alma. Diga: muito obrigado, Jesus. Eu te exalto e engrandeço o teu nome. Diga amém. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Os irmãos que estão nos assistindo aí pelo Facebook, que Deus abençoe a vida de vocês. A Débora está assistindo com a gente, a irmã Lourdes, a Lu Barcelos, enfim, Deus abençoe a vida de vocês. Os irmãos que estão aí nos assistindo, compartilhe essa mensagem, para que essa palavra chegue aos ouvidos de muitos que estão desanimados. Mas o estudo de hoje foi exatamente sobre isso. Alguns conselhos para a gente vencer o desânimo. Deus abençoe os irmãos aí do Facebook. Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. Amém.